Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o replantio de umas mudinhas aqui e eu quero compartilhar com vocês a forma que eu faço o replantio de mudinhas, a forma que eu faço a adubação. Nesses daqui eu vou usar adubação química. Meu nome é Mariana, sou do canal Mariflor RD. Quero convidar vocês para compartilhar comigo esse trabalho aqui dessas mudinhas. Vocês que estão inscritos no meu canal, muito obrigada. Eu agradeço muito pelo carinho de vocês. Quem não está inscrito ainda, se inscreva, que eu tenho muito conteúdo para compartilhar com vocês a forma que eu cuido das minhas rosas do deserto. Essas aqui são mudinhas que eu tenho na bandeja, já tem um tempo. Elas deram uma atrasada porque minhas plantas tiveram ataque de ácaro, então elas atrasaram um pouco. Agora eu vou passar para uns vasinhos PET, para ver se elas desenvolvem um pouco mais rápido e um desenvolvimento melhor, porque aqui na bandeja elas estão bem atrasadas. Aqui eu tenho o substrato, aqui nessa bacia. Desculpa, eu vou ficar virando a câmera aqui, mas é para melhor ajudar vocês na minha forma de trabalhar. Eu vou usar esse substrato que é a silagem de milho, que a maioria de vocês conhecem, que eu estou usando. Muitos de vocês, aqui no caso, primeiro eu coloco um punhado do substrato. Eu não vou medir com essa pazinha aqui, porque eu já tenho uma noção mais ou menos, que é um punhado dessa daqui, para depois vir a adubação. Muitos de vocês estão perguntando para mim onde vocês conseguem comprar esse substrato. Esse substrato não está à venda, gente, até porque esse aqui é uma composição orgânica que os pecuaristas, os produtores de gado em confinamento usam para tratar o gado. Como eu tinha acesso e depois que eu fiz um curso com o professor Marco Tenório do Viveiro Flora e que eu comecei a usar a forma de substrato dele, uma das bases dele é a compostagem. A silagem de milho é uma compostagem. Então eu comecei a usar, na verdade, antes de eu fazer o curso com ele, eu já tinha usado, mas não da forma lá da onde tinha entrado em decomposição, onde tinha fermentado. Eu usava o que tinha caído lá na roça seco. Aí depois eu fiz o curso com ele, aí eu comecei a usar. Mas quem quiser usar é só mesmo quem tiver acesso, quem cria gado, cria boi em confinamento, ou tiver algum vizinho, porque como ele não é um substrato comprovado para plantas, não existe ele para comprar. Então, talvez vocês estão pensando, mas então por que ela está mostrando para gente um substrato que não existe? Porque eu comecei a usar e vocês pediram, vocês ficaram muito curiosos, porque viram junto comigo o resultado. Então é um resultado bom e vocês começaram a pedir e eu mostrei. Mas assim não é fácil não tem ele disponível para comprar. Então só quem vai poder usar mesmo. Aí por isso que eu já dei uma outra opção também no canal aí da serrapilheira, que tem mais facilidade. Eu vou dar outras opções de substrato também. Só que no momento eu não tive tempo ainda de fazer a filmagem, porque não são só esses dois tipos de substrato que eu uso. Eu uso outros tipos também. Por exemplo, palha de coqueiro. Então, tudo que entrou em composição, pau podre lá da roça, o importante para o substrato de vocês é terem uma boa drenagem. Então, o substrato bom não é esse que eu estou usando. O substrato bom é o que vocês conseguiram, que está ao alcance de vocês aí na região.
Cada região é um tipo de árvore, um tipo de planta diferente e que a gente vai adaptando, vai usando como substrato. Esse substrato comprado, até hoje eu nunca comprei para usar. Eu sempre inventei, sempre fui compondo os meus substratos. Eu só comprei até agora para semente, para germinar semente, que foi substrato para hortaliça. A marca também não importa, porque a marca é o que a gente consegue na cidade da gente. Nem sempre o que eu tiver aqui na minha cidade, vocês vão ter na cidade de vocês, são regiões diferentes. Então o importante é que é um substrato para hortaliça, mas isso só para germinar semente, que foi o que eu comprei até agora. Fora isso, eu sempre vou inventando as composições dos meus substratos. E esse daqui, então, não tem ele para comprar. A não ser que vocês tenham, mexe com a silagem mesmo, né? São produtores, quem for produtor, tiver um vizinho, alguém no local próximo onde mora, para conseguir. Porque esse aqui, depois que joga fora, para o gado não serve mais. Então esse vai perder. Quem conseguir aí, e não pode ser ele verde. Tanto que até para dar para o boi, tem um tempo que tem que ficar embaixo da lona na fermentação. Para as plantas, pior ainda. Não pode usar ele verde de jeito nenhum. Tem que deixar, depois da colheita, passar um ano ou até mais, se possível mais tempo ainda, para depois poder usar. Porque se isso aqui, ó, é matéria orgânica pura, eu estou usando nas minhas plantas ele puro, sem nenhuma mistura. Alguns vasos das plantas grandes, eu misturei com areia, carvão, mas a maioria eu estou usando puro, então é a matéria orgânica pura. Imagina usar isso aqui verde e começar a entrar em decomposição ali dentro do vaso. Vai apodrecer a planta, não tem jeito. Então tem que ter um cuidado muito sério. Então é isso que eu quero passar para vocês. Estou gostando muito, estou mostrando o resultado para vocês. Se der errado, porque é um risco meu, se der errado eu vou mostrar para vocês, vou falar tudo da mesma forma que eu estou falando o resultado bom que está me dando. Então aqui eu coloquei um punhado do substrato. Agora eu entro com a adubação. Esse adubo que eu vou usar aqui só serve para replantio. É o superfosfato simples. Ele é granulado. Ele não dissolve na água. A gente vai, por exemplo, eu vou colocar uma quantidade que eu vou achar que dá aqui pro vasinho. É muito, porque a planta é mudinha nova. Aí eu vou cobrir com mais um pouco do substrato. A raiz não pode entrar direto em contato com o adubo. Por exemplo, eu vou pegar o adubo aqui, eu compro ele granulado, ele vem fracionado em pacotes de 1 quilo ou 5 quilos aqui na minha cidade. Se eu colocar aqui e já colocar a plantinha em cima, vai queimar a raiz vai estar direto em contato com o adubo. Então eu não posso fazer isso. Eu tenho que colocar o adubo, eu tenho que colocar uma quantidade do substrato para cobrir. Aí depois que vai vir a mudinha e eu vou concluir o replantio. Então aí, como eu estava falando do adubo, ele só serve para a hora de replantio. Se a gente colocar ele, fez o plantio, colocar ele por cima, não vai resolver, vai ser dinheiro perdido, porque ele não dissolve na água. É a raiz que tem que entrar em contato com ele. Conforme a planta vai crescendo, a raiz vai descer e vai entrar em contato com ele e vai começar a absorver os nutrientes que o adubo oferece. Ele é rico em fósforo, então vai ser para floração, para o aumento de caudex.
no geral para a planta, mas é para manter, para florescer a planta. Claro que eu não tô induzindo a planta, tanto porque é novinha, não tô induzindo elas a florescerem agora, porque até que essas raízes vão crescer e descer aqui para chegar em contato com o substrato, com o adubo, vai demorar um tempo. Então eu não vou estar induzindo a flor a florescer agora, no momento, vai demorar um tempo. E com isso, ela vai crescendo. Aqui no caso que a gente está em tempo de chuva, ela vai ter o próprio nutriente o nitrogênio da chuva. E assim ela vai crescendo, vai desenvolvendo de uma forma lenta. Não vai ser tão rápido o crescimento dela. Aí depois que eu fiz esse processo de substrato e a adubação, aí eu venho com as mudinhas. Eu vou virar aqui para a mesa para ficar mais fácil para vocês me acompanharem. Aqui eu tenho as mudinhas na bandeja. Eu faço de tudo para tirar ela inteira assim, ó, com uma raiz, sem cair o torrão. Aí eu vou pegar aqui, vou posicionar ela e vou acrescentar o substrato em volta. Vocês me perguntaram também se eu sigo o calendário lunar. Eu gosto muito do calendário lunar, eu já segui muito ele, só que quando eu podia. Depois que a gente vai tendo uma quantidade de planta, a gente não pode focar muito mais no calendário lunar. Então, só que eu dou preferência para alguns procedimentos meus. No caso, essas mudinhas aqui, eu quero que ela desenvolve principalmente o Caudex. E como dizem que a lua minguante, que a gente está, eu acho que nós já estamos nos últimos dias já da lua minguante, se eu não me engano. Como eu quero o desenvolvimento para o Caudex, e dizem que a lua minguante está concentrada nas raízes, no Caudex, então eu dou essa preferência. Mas como eu tenho muita planta, eu não posso mais seguir a risca a lua. Então, agora, por exemplo, eu dei a preferência para essas mudinhas aqui. Só que a gente tá... Eu não tenho muita certeza, mas a gente tá nos 2 ou 3 últimos dias da lua minguante. E eu tenho mais de 300 mudinhas dessas aqui para replantar. Então eu sei que eu não vou dar conta de replantar tudo, até porque eu comprei uns vasos e esses vasos só vai chegar para mim hoje à tarde. Eu tô plantando nessas garrafas PET, mas a gente não toma tanto refrigerante assim aqui em casa não, para ter tanto PET assim para usar como vasos. Então, o que eu tenho eu tô usando. E à tarde eu vou aguardar os vasinhos que eu comprei, porque como eu tenho mais de 300 mudinhas para plantar, o dia da lua minguante vai acabar. Mas nem por isso eu vou parar de replantar, porque eu preciso continuar. Elas já estão atrasadas, eu já passei da hora de trocar elas de vasos. Então, teve o tempo sim, que eu acompanhava a lua em tudo que eu fazia. Só que depois que a gente vai tendo uma quantidade de planta, não dá mais. Tem gente que tem uma reprodução enorme de planta e fala assim, arrisca a lua. Sim, eu acredito que as pessoas conseguem, mas para isso tem que ter funcionário, tem que ter uma equipe grande para trabalhar, para dar conta, porque senão não dá conta não, que eu sei por mim. Aí quando chega lá na crescente, por exemplo, é bom para fazer poda e ao mesmo tempo enxerto.
já que um acompanha o outro. Ao mesmo tempo que a gente faz a poda, a gente já usa os galhos para fazer enxerto. Também faço isso. Só que acabou o tempo, a semana lá da lua, mudou a fase da lua, eu tenho que dar continuidade no meu trabalho. Principalmente porque para fazer poda e enxerto, mais que a lua, mais que a fase da lua, a gente precisa do calor. O calor, a luz do sol, para sair os brotos, para induzir a brotação, tanto da flor que a gente faz a poda, quanto a flor que a gente vai enxertar. Então não adianta eu querer seguir a lua e fazer ou poda ou enxerto num tempo de chuva. Isso não vai me resolver muita coisa. Então eu sigo sim, eu gosto de seguir a lua, mas tem as exceções. Depende muito do que eu quero fazer e o clima que está aqui na cidade, na região, que agora a gente está no tempo de chuva. Então é isso, eu gosto muito da lua, eu gosto muito de seguir a lua. Eu acredito no potencial que a lua tem, mas é o que eu falei, eu nem sempre eu consigo, nem sempre eu dou conta de fazer tudo o que eu preciso naquela semana que a gente está na fase da lua para cada procedimento. O que eu foco mais, essas mudinhas, por exemplo, eu estou replantando elas, eu não vou levar direto para o sol, até porque a gente nem está tendo muito sol aqui também, né? Mas eu não vou levar direto para o sol porque é replantio. Eu vou manter ela um pouco na sombra. Nesses primeiros dias eu não vou regar, porque querendo ou não, tirando ela ali, a gente sempre machuca um pouquinho as raízes. Eu não quero correr o risco de apodrecimento. Então eu não vou nem regar, até porque elas estão úmidas. Eu deixei elas bem molhadas aqui para eu poder tirar ela com o torrãozinho inteiro. Então elas estão bem úmidas. E como a gente tá com a umidade bem boa aqui por ser tempo da chuva, então eu não tenho a necessidade de regar ela e nem levar para o sol. Eu vou manter uns dias na sombra, depois com o tempo eu vou levando para o sol e adaptando ela no sol. Não vou fazer aquela coisa que falam, só pegar o sol da manhã, porque... Ai, gente, eu sinto muito, mas isso não existe para quem tem muita planta e colocando aos poucos no sol, não é bem assim. Eu sei que não, pelo menos eu digo por mim. Não tem como levar aos poucos e pôr 2 horas no sol, 3 horas, não. Chegou o tempo de levar para o sol, eu levo tudo. E é no local que eu preparei a bancada. Isso não quer dizer que vai ser só sombra da manhã, só 2 horas de sombra. Então, por isso que eu deixo elas na sombra, sem regar, pelo menos uma semana. Um pouco menos, depende. Se a gente tá no calor, tem tempo que a gente tá com a umidade tão baixa, que é tudo tão seco. Então, a gente tem que ter mais cuidado. Agora não, agora a gente tá com uma umidade boa, tempo de chuva. Então, o cuidado... é para não apodrecer as raizinhas que eu tô mexendo agora no momento. E aí quando eu levar para o sol, já vai ficar definitivo lá no local que eu preparei a bancada, até as minhas, o local que elas vão para a bancada, vai pegar sol praticamente o dia inteiro. E o pior sol, no caso, o pior não, é o sol mais quente que tem, que é o horário das 10 às 3 da tarde, né? Então eu sei onde eu vou colocar elas vão pegar esse sol. E eu não tenho como evitar, porque eu não fiz estufa. Nesse local aqui em casa que eu tenho minhas plantas, eu não tenho plano de fazer estufa. Estufa. Tô falando demais, já tô falando até errado, daqui a pouco vocês vão ficar caduca aí comigo.
Mas eu não tenho a intenção de fazer estufa tão cedo. Então, vão para o sol. Quando forem, vão para o sol definitivo. E o caso, a gente não tá com muito sol aqui, então acho que não vai ter tanto problema. E eu tô fazendo uma bagunça total aqui nessa mesa, mas é isso, replantio é isso mesmo. Não tem como fazer replantio limpinho, não. Olha como elas estão. Umas folhinhas feinhas, mas eu não vou quebrar, vou deixar ela cair, natural. Tá um pouco atrasada, era para estar maior, mas tem algumas que tá bem gordinha. Eu vou tirar uma que tá bem bonita aqui para vocês verem. Olha como que essa daqui engrossou. Olha que linda. Elas ficaram doentes, eu cuidei delas. Eu vejo vocês falando que estão quase desistindo, que a planta tá com ácaro o tempo todo, com fungo, com doença. Gente, eu trato essas mudinhas assim, não como um ser humano, é claro, não tem nem como, né? Mas é um ser vivo. E a gente meio que se colocando no lugar assim. Já pensou abandonar as bichinhas justamente quando elas estão doentes? Ninguém quer isso pra ninguém, né? Porque a gente fica desesperada, eu acho que eu vou desistir. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que passar. É muito ácaro, muito fungos, muito pulgão. Mas eu mesma, eu me coloco no lugar delas e penso, caramba, se eu tivesse doente e alguém pensar em abandonar, claro que é um absurdo eu estar fazendo a comparação dessa, né? Mas olha só, que coisa mais fofa. Olha aqui. E tá doente, ó, tá com fungos. Tá bem atrasadinha, era para estar uma flor linda, muito bonita pela idade delas. Era para estar uma plantinha, eu acho que essas plantas aqui, elas estão com 5 meses, 4 para 5 meses nessa bandeja, ou até mais. Não lembro muito bem, eu só lembro olhando as fotos que eu vou tirando. Mas não tem como abandonar elas quando elas ficam doentes. A gente tem que procurar a melhor forma de tratar os ácaros, tratar os fungos. Quando não tem ainda, começar a prevenção. Essa daqui eu vou derrubar o torrão para mostrar para vocês. Ela tá muito bonita. Olha que coisa mais linda. Pequenininha e com um caudex grande. Então não tem como a gente largar tudo, ficar estressada, ficar nervosa porque não tá acabando o ácaro, não tá acabando fungos e eu faço de tudo e não resolve nada. Vamos tentar mais, vamos pesquisar na internet o que é bom, se precisa comprar alguma coisa ou se faz alguma coisa caseira, uma prevenção. Ou depois que já tem o ataque, vamos curar. Abandonar não, gente. Desistir, como eu já fiz um vídeo aí, desistir jamais. Vamos seguir em frente e cuidar, que logo logo elas dão um resultado tão gratificante pra gente. A semana que vem eu vou ver se eu consigo fazer a preparação das flores que eu vou enxertar. Que eu vou fazer enxerto, que eu vou preparar umas matrizes para mim. E eu vou mostrar para vocês que são as mudinhas do ano passado. Eu até já fiz um vídeo no momento que eu fiz o replantio delas. Que eu fiz o replantio sem desmanchar o torrão. É aquelas mudas, mas eu vou mostrar para vocês novamente. Que são as mudinhas do ano passado. Que eu fiz a mudança em vasos PET ou vaso pote 15. E como elas estão esse ano.
Então, depois que passa para cá, elas dão um resultado tão bom pra gente, tão gratificante, que a gente não pensa mais em desistir, de jeito nenhum. Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, a forma que eu replanto as minhas mudinhas. Vou colocar elas no local onde elas vão ficar na sombra, sem sol e sem chuva por enquanto. E a semana que vem eu levo elas para o lugar definitivo. Eu agradeço muito vocês por estarem aí até agora me acompanhando. E pedir para vocês, se vocês puderem, dar um joinha para mim aí, para ajudar o meu canal a crescer e eu continuar postando vídeo para vocês. Quem não tiver inscrito, se inscreva, que eu vou ficar muito grata a vocês. Beijos, ficam todos com Deus e tenham um bom dia.